bem? Mais um episódio aí do nosso podcast da BFG, episódio número 2. Está aqui a Bianca. Tudo bom, gente? Um prazer estar aqui novamente, né? E agradecer você que está nos assistindo tanto pelo YouTube ou está nos ouvindo pelo Spotify, tá? Muito obrigado. E não esquece de se inscrever e ativar o sininho para os próximos episódios. Ok, e nós temos aí no fundo um Uma velhinho de ouro, plateia. um velhinho de ouro que é o meu pai, né? Ele é serralheiro há quanto tempo, pai? Você é serralheiro? Mais de 30 anos. Então, mais de 30 anos aí na função de serralheria metálica, né? Então, tem um vasto conhecimento aí na área da serralheria. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades do cimento, né? Muita gente só conhece o cimento comum, o cimento normalmente usado em construção civil, CP2, né? Mas existem também, Bianca, o CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5 É uma também. grande família, né? É enorme. Tá? Para mim, cimento era tudo cimento, era a mesma coisa. E como a gente tinha falado, toda semana tem uma dica e a dica hoje é de cimento. Eu não sabia o que era a diferença de cimento. Então, vou perguntar aqui, pai, qual é a diferença de cada cimento? O CP1, CP2, CP3, CP4 e CP5, que essa grande família, eu acredito que cada um tenha uma responsabilidade para que a obra venha agir, né? E ir para frente. Exatamente, tá? Vamos lá, vamos diferenciar primeiro o porquê, né, do cimento CP1, CP2, CP3, CP4, CP5, tá? Você deve entender que nós não estamos falando de argamassa, cimento cola, estamos falando de cimento estrutural, cimento que é para... O cimento estrutural seria aquele para unir os tijolos. Seria isso ou não? Exato, não somente para unir tijolos, tá? Também serve para encher laje, para fazer a concretagem de uma viga, de uma coluna, tá? Para Uma outra fazer pergunta. piso. O cimento, esse cimento, ele seria também para impermeabilizar ou não? É a argamassa que faz Nós já isso. vamos chegar lá, tá? Também serve para fazer contrapiso, não o piso, mas o contrapiso, tá? Vamos lá. O cimento, ele traz, né, inclui, as características dele inclui resistência, compreensão, trabalhabilidade e durabilidade, né? Que são fundamentais aí numa estrutura, tá? Vamos por parte. CP1. O CP1 é um cimento comum, né? Que você encontra em qualquer casa de materiais de construção. É um tipo mais básico e puro, sendo composto apenas por um clicker e gesso. Olha só, o CP1 ele vai a composição gesso, então ele não é próprio, né, para uma área que você quer impermeabilizar, correto? Porque o gesso ele não pode ter contato com a água. Tá? Então, esse cimento não daria para usar para fazer uma calçada. Não, esse cimento não é apropriado para uma calçada, né? Ele pode ser ideal para uma estrutura, né, em ambientes agressivos. Perdão, ele não pode ser usado em estruturas em ambientes agressivos, tá? CP2. O CP2, você vai encontrar escrito no cimento, né? Seja de qualquer fabricante, de qualquer ensacador de cimento, você vai encontrar escrito Portland. Por que Portland? Porque é dado o nome do cimento comum, cimento que a gente faz a estrutura de Portland, devido à origem dele, né? Ele saiu de uma ilha britânica, né? Ele foi encontrado em ilha britânica e até hoje ele tem aí o nome de cimento Portland, tá? Então, Portland não seria uma marca, seria o Não, tipo de cimento. exato. Seria tipo uma homenagem, né, de onde ele foi oriundo, né? Ele veio da ilha britânica, chamada Portland. Então ele recebeu esse nome também. E o senhor Tá? poderia dar um exemplo de onde a gente pode usar o CP2? Tá. O CP2, vamos lá. Ele contém também clicker e gesso, só que uma adição menor de gesso. Tá? Tem adições também como escórias de alto forno, material pozolânico. Todo cimento que tem material pozolânico, ele é um material que dá uma pequena camada de impermeabilização, tá? Então ele tem um pouco de impermeabilização nesse CP2, tá? Filler calcário, tá? Que ele também é composto por filler calcário, que melhora a durabilidade e a trabalhabilidade do concreto.
é o tipo mais comum e versátil, né, o tipo que mais nós usamos. Inclusive, Bianca, eu quero até agradecer o meu professor Rogério, né, que a gente tem esse esclarecimento sobre cada tipo de cimento, devido aí essa aula que ele nos concedeu ali na faculdade, ali na Uninove, tá? Valeu, professor Rogério. Um forte abraço. Agora vamos partir para o 3. CP3, né? O CP3, inclusive o CP2, Bianca, é o que a gente mais usa e a gente até vende, né? Uhum. Comercializa muito na nossa loja, o CP2, né? Ele é usado para fazer contrapiso, Ah, piso sobre piso. para fazer contrapiso. Contrapiso. Contrapiso, tá? Uhum. Não piso sobre piso. Isso aí já é argamassa, já é um outro tipo de cimento, tá? É para fazer um reboco, para fazer assentamento de tijolos, até para encher uma laje também, tá? Fazer a concretagem de uma viga, de uma coluna, é um cimento mais usado, é o mais versátil, tá? Então, quanto mais o cimento puder ser usado de várias formas, mais caro ele também vai ser, ou Não, não? não. O cimento CP2 ele é mais barato do que o CP3, CP4 e CP5. E você vai entender daqui a pouco por quê. Então, porque ele é menorzinho, não é? É conforme o mercado, né? Quanto mais a demanda existe daquele produto, mais barato ele fica, né? Quanto menos demanda daquele produto, mais caro ele fica, né? Então, a demanda do CP2 é grande. Então, o pessoal, eles focam em fabricar muito o CP2. Então, para E não aí sai mais estragar, barato. por ser um produto que tem, né, a periodicidade, ele pode acabar, pode perder validade, então ele não pode ser caro, né? Então hoje você paga aí num saco de cimento aí comum, né, um fabricante mediano, nós vamos falar marca, não vamos falar fabricante, mas hoje se paga 29, R$ 30 um saco de cimento, dependendo até mais barato, dependendo do local, né? Tá? CP3 é um cimento de alto forno, tá? Possui uma alta adição de escória, de alto forno, de 35% a 75%, que confere alta durabilidade, né, o CP3, resistência a sulfatos e menor emissão de calor. Tá? É recomendado para estruturas em ambientes agressivos, como obras lá no litoral, lá na nossa Baixada Santista, lá em áreas praianas, né, áreas litorâneas, né, e com solos de altos teores de sulfatos. Então, quer dizer, é um cimento que é recomendado nas construções lá no nosso litoral, No tá? caso, ele aguenta muito mais o calor e É, evita do calor entrar na casa, ou não? não, ele é resistência a sulfatos e menor emissão de calor, né? Ao contrário, né? Ele não dá, ele, vamos dizer assim, a maresia, por exemplo, lá das áreas litorâneas, elas deterioram a, Tudo. hã? Tudo. É fogão, é tudo, ele vai Deteriora. indo. Tudo que é material, produto, ele deteriora. Então, a construção também, ele sofre os impactos climáticos, né? Então, para uma área como esta, o CP3 é o mais recomendado, tá? CP4, 4. tá? Ele tem uma alta adição de pozolânia, né? Ele é pozolânico, né? Contém uma quantidade significativa de material pozolânico, de 15 a 50%. Quando nós falamos sobre esse material pozolânico, nós estamos falando sobre uma característica, uma adição de impermeabilizante para o cimento. Tá? Você é meu amigo engenheiro, você que eu sou apenas um estudante ainda, mas você pode colocar os seus comentários aí ou nos enviar no particular. Você pode aí nos ensinar também, né? Mas conforme o que nós aprendemos e o que nós temos vivido nas construções civil, que este material é muito eficaz para impermeabilização, né? Ele melhora a resistência, né? É ideal para as estruturas que precisam ter baixa, né, permeabilidade, né, e alta resistência, como reservatórios e obras de saneamento. Né? Caso no banheiro. No caso do banheiro, fazer uma piscina.
tá? Uma lavanderia que bate Isso. muita chuva, muito Até uma sol. laje, né? Uma laje seria muito bom para uma laje, tá? CP5, vamos para a última aí, Da grande propriedade família, da a grande mãe. família aqui, tá? É um tipo especial de cimento que, embora sem adições na composição, é moído mais finamente para obter alta resistência inicial. É utilizado em situações onde é importante que o concreto ganhe resistência rapidamente, como em estruturas pré-moldadas, Então tá? ele seca mais rápido, ou não? Exatamente, né? É uma escora, a gente tira dentro de 30 dias, né? No mínimo aí 30 dias para uma laje. Esse daqui a gente já consegue tirar em 7 dias, né? Então quer dizer que é um cimento eh, de secagem mais rápida, né? E a resistência dele também é muito forte, né? O nosso fornecedor de treliças de laje, ele só faz as treliças com esse tipo de cimento, tá? Aí vem outras propriedades dentro desse cimento, que é o CP5 Ari, que é o comum, é o cimento de alta resistência inicial, que pode atingir a resistência de projeto em um tempo menor do que os outros tipos de cimento, tá? É o CP5 Ari Premium, tá? É uma versão aprimorada do CP5 Ari que oferece maior resistência e é ideal para estruturas que exigem alta resistência e durabilidade, tá? E o CP5S, que é o cimento Portland também, de alta resistência inicial e durabilidade, com adição de materiais pozolâmico, né? E entra a pozolâmica, o material pozolâmico nesse CP5S, tá? Recomendado para estruturas em ambientes agressivos, que é o nosso litoral, poderia ser usado esse CP5 aí S, tá bom? Um exemplo, se fosse para fazer numa laje e nessa laje fosse aberta para colocar lavanderia, tudo, qual o melhor desses cimentos para poder fazer toda essa estrutura de impermeabilização, para ter maior durabilidade? Certo. Olha, depende muito do bolso do cliente, né? Tá. O CP2 já atende ele, depois ele vem com contrapiso aí, fazendo uma massa, né, misturada aí com algum aditivo plastificante para poder fazer uma impermeabilização, né? Nessa área que vai ficar livre, né, uma laje livre, tá? Mas, né, tendo a possibilidade, a condição, eu recomendo aí o CP5. Mas qual é a diferença de valores entre CP5 e CP2? Porque o CP2 é assim, no máximo uns 30, R$ 35, né? E o CP5? O CP5 você deve pagar em torno aí de R$ 60. 50 quilos. Ou Isso, ele vende 50 50 quilos. quilos. É, Ah, então é tipo o dobro, quase, praticamente. praticamente o dobro. É isso aí, tá? Tem alguma dúvida, vô? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma dúvida, que eu coloquei aqui nos recadinhos. Ó, lembrando que essa semana a gente ainda não trouxe, né, um dos convidados, mas a gente já está em negociação, conversando com algumas pessoas para trazer como convidados, tá bom? Pessoas que já trabalham na área, já têm uma experiência, uma carga, para poder te ajudar também na sua obra, se você tem alguma dúvida. E se você tem alguma dúvida em questão de cimento, você pode colocar aqui no chatzinho, tá bom? Que a gente vai tirar suas duvidazinhas. O Canuto aqui não é convidado, ele é da família, já é da nossa equipe aqui, né? Então, em breve eu deixo ele falar alguma coisinha sobre serralheria. E não esqueça, tá? Se você ainda não curtiu a nossa página aqui no YouTube, curta. E se você não se inscreveu, se inscreva, tá? Se você está ouvindo pelo Spotify, não esqueça de ativar o sininho para os próximos episódios. Você já está atento para as próximas dicas que vai chegar aqui, hein? Qual é o cimento que é mais resistente? O mais O resistente mais resistente. é o Ari, é o CP5 Ari. O CP5 que é o mais resistente. Qual cimento é ideal para obras expostas à umidade ou água, como funções de caixa d'água? Eu acabei de falar. O Ari também. Hã? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho ele aqui, mas
A gente colocou aqui um que funciona para O CP3, não era? CP3? o CP3, CP4, Mas assim, o melhor no caso seria o qualquer CP5. um que tem pozolame, produto pozolame. Tá, o melhor para fazer uma piscina que você perguntou? Uma caixa d'água. O melhor para fazer uma caixa d'água é o CP4. Então, gente, espero que tenha tirado suas dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode colocar aqui no chat, tá bom? Que a gente vai estar tirando para você. Lembrando que toda semana tem episódio novo, tanto aqui no YouTube quanto no Spotify. Então, fique ligadinho, se inscreva, curta e não esqueça de ativar o sininho, tá? Um abraço, até a próxima! Um forte abraço, que Deus abençoe vocês.